Amém, meus irmãos. Eu vou pedir por gentileza para você abrir a sua Bíblia, segundo livro dos Crônicas, capítulo de número 25. Segundo Crônicas, capítulo 25. Nós faremos a leitura de todo o capítulo e eu quero falar sobre uma personagem do Antigo Testamento, que é o rei Amazias, né? Eu coloquei ali o coração enganoso. Esses próximos cultos, nós vamos aprender algumas lições reais. Reais nos dois sentidos, de que elas estão atreladas à vida dos reis e que de fato são lições reais, né? Então nós podemos extrair para nós aí muitos ensinamentos. Segundo Crônicas, capítulo 25, diz assim: Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jeoadã de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. Sucedeu, pois, que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou os seus servos, que feriram o rei, seu pai. Porém não matou os seus filhos, mas fez como na lei está escrito no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: Não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. E Amazias ajuntou a Judá e o pôs segundo as casas dos pais, por chefes de milhares e por chefes de centenas, por todo o Judá e Benjamim. E os numerou de 20 anos, e daí para cima, e achou deles 300.000 escolhidos, que saíam ao exército e levavam lança e escudo. Também de Israel tomou a soldo 100.000 varões valentes por 100 talentos de prata. Porém, um homem de Deus veio a ele dizendo: Ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se, porém, fores, faze-o, esforça-te para a peleja, Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: Que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: Mais tem o Senhor que te dar do que isso. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que se fossem ao seu lugar, pelo que se acendeu a ira contra Judá. E voltaram para o seu lugar em ardor de ira. Esforçou-se, pois, Amazias e conduziu o seu povo e foi-se ao vale do Sal e feriu dos filhos de Seir 10.000. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os trouxeram ao cume da rocha, e do mais alto da rocha os lançaram abaixo, e todos se arrebentaram. Porém os homens das tropas que Amazias despedira para que não fossem com ele à peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e feriram deles 3.000 e saquearam um grande despojo. E sucedeu que depois que Amazias veio da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir. Tomou-os por seus deuses e prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: Por que buscaste deuses do povo, que ao seu povo não livraram das tuas mãos? E sucedeu que, falando-lhe ele, lhe respondeu: Puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, por que te feriram? Então o profeta parou e disse: Bem vejo eu que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizeste isso e não destes ouvidos ao meu conselho. E tendo tomado o conselho, Amazias, rei de Judá, enviou a Joás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, a dizer: Vem, vejamo-nos face a face. Porém Joás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: O cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: Dá tua filha, meu filho, por mulher. Porém os animais do campo que estão no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: Eis que tenho ferido os edomitas, e elevou-se o teu coração para te gloriares. Agora, pois, fica em tua casa. Por que te meterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Porém Amazias não lhe deu ouvidos, porque isto vinha de Deus, para entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. E Joás, rei de Israel, subiu, ele e Amazias, rei de Judá. Viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá.
E Judá foi ferido diante de Israel, e foi cada um para as suas tendas. E Joás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Jeoacás, em Bet-Semes, e o trouxe a Jerusalém, e derrubou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, um trecho de 400 côvados. Também tomou todo o ouro e toda a prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus com Obed-edom e os tesouros da casa do rei e os reféns, e voltou para Samaria. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Quanto ao mais dos atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, eis que porventura não estão escritos nos livros da história dos reis de Judá e de Israel? E desde o tempo que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, porém ele fugiu para Laquis, mas enviaram após ele a Laquis e o mataram ali. E o trouxeram sobre cavalos e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. Eu não sei se você já ouviu uma palavra grega chamada kairos. As pessoas utilizam essa palavra para aplicar ao tempo de Deus, né? O cronos seria o tempo nosso, a nossa perspectiva, a nossa projeção, o nosso planejamento, as horas, os dias, as semanas, os meses, os anos, a nossa vida. E esse kairos seria essa perspectiva do tempo numa ótica que não nos cabe, que a gente não consegue definir. Só que kairos é um nome dado a um deus da mitologia grega. E é interessante que, se você procurar uma imagem desse deus da mitologia, ele tem uma mecha de cabelo para frente, não para trás. Ele é conhecido como o deus do tempo oportuno, o tempo que passa rápido. Você imagina assim, bom, se o tempo passa muito rápido, e o kairos era visto assim, como o deus que passava the flash, passava muito rápido, você imagina que o cabelo ficaria para trás e não para frente. E na mitologia grega diz que alguém poderia vencer o kairos se se colocasse à frente dele e pegasse na sua mecha de cabelo. Uma coisa que é impossível. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero falar exatamente sobre a questão do tempo e as oportunidades. A nossa vida passa muito rápido. A nossa vida é um sopro e as oportunidades passam rapidamente, porque a vida passa muito rapidamente. Essa semana eu estava visitando o irmão Otaviano, e ele fez mais de 80 anos, né? E a mesma pergunta que eu fiz para ele, eu fiz também para a irmã Elizabeth, quando eu os visitei. Irmãos, a vida passou muito rápido? E a resposta foi unânime, de todos eles: pastor, muito rápido. A gente fica preocupado com tanta coisa, tanta atividade, a rotina se repete, e quando a gente percebe, a vida já foi, o tempo já passou. Por isso, meus irmãos, eu gostaria de usar como pano de fundo a história de vida do rei Amazias. Mas vejam, não só o rei Amazias, mas os reis que antecederam Amazias também tiveram suas oportunidades e viveram experiências das mais desastrosas e dolorosas que a gente pode imaginar. Às vezes a gente olha para a nossa vida e pensa assim, mas não é possível, né? Você faz planejamento, você tem objetivos, você traça tudo certinho, procura caminhar certinho para que as coisas aconteçam, mas de repente a vida vira de cabeça para baixo, as coisas não dão certo e você fica se questionando: por que que a minha vida não dá certo? Parece que a grama do vizinho é sempre mais verde, parece que a vida dos outros é sempre mais fácil, mas a minha vida é uma vida muito difícil. E eu quero citar aqui, por exemplo, a história de alguns reis que tem, assim, envolve muita conspiração, que é em decorrência da própria desobediência a Deus. Tem uma delas que inicia, por exemplo, com a história do rei Jeorão, filho de Jeosafá. Se você tiver acompanhado na Bíblia, na leitura de Crônicas, os capítulos anteriores, você vai perceber que ele casou-se com a filha de Acabe. E o texto bíblico diz que esse homem foi tão ímpio, foi tão ruim, que Deus deu uma enfermidade para esse homem ao ponto dos intestinos dele saírem. Vejam que sofrimento. Esse homem morreu de uma situação tão vexatória, tão constrangedora para um rei, que o escritor, o cronista, ele diz assim, que esse rei faleceu, ele partiu sem deixar saudades. Ora, se uma pessoa
muito ruim, né, muito isolada, que vive num anonimato aí total, partir sem deixar saudades é quase que aceitável. Você fala, fulano também não gostava de ninguém, vivia sozinho, mas está falando aqui de um personagem público, né, de um rei, de um líder, que partiu sem deixar saudades. Aí o texto diz que os moradores de Jerusalém colocaram Acasias, que era o seu irmão mais novo, para reinar em seu lugar, porque todos os outros haviam sido assassinados. Olha aí a conspiração e a tentativa de destruir a dinastia real. Então esse que ficou no trono, ele reinou durante apenas 1 ano, e também o assassinaram. Aí a mãe dele, Atalia, ela, por seguir os caminhos de Acabe, ela assassinou todos os outros possíveis sucessores ao trono. Foi uma usurpadora. A mulher falou, então eu vou ser rainha, e assumiu o trono. Só que naquele tempo, um sacerdote do templo chamado Joiada, ele toma um bebezinho e esconde no templo. Era o menino Joás, e aguarda até que Joás complete 7 anos. Depois que o menino completou 7 anos, eles fizeram lá uma celebração e disseram, viva o rei. Quando Atalia viu aquela situação, e o povo celebrando porque ainda havia um descendente real, ela começou a gritar, traição, traição. E no fim eles mataram aquela mulher que havia usurpado o trono. Joiada então começa a instruir o jovem rei, e esse rei começa a prosperar. Joás, conseguiu então ordenar a reconstrução do templo de Salomão, né, a reorganização, a restauração do templo. Ele mobilizou os levitas para que eles recolhessem recursos financeiros para o cuidado do templo, que era a referência espiritual. Só que o conselheiro de Joás, que era o sacerdote Joiada, faleceu. Aí Joás começa a tomar conselho com os príncipes de Israel. Homens jovens, sem muita experiência, sem maturidade. O resultado foi que ele então começou a adorar ídolos. Começou por conta de relações políticas, se desviou do objetivo que Deus havia estabelecido para ele. E a prova de que Deus havia reprovado Joás é que ele perdeu uma batalha para um exército pequeno, um exército dos sírios. Ele foi derrotado. Todo o despojo foi tomado, tanto do templo quanto da casa real. E este homem então morreu sozinho e doente e arrasado. Depois, seus oficiais o mataram em Bet-Milo, e Amazias então agora é que assume o trono. Nós vamos aprender com a vida de Amazias. O que é que Amazias nos ensina? E eu dividi aqui em fases diferentes, e eu vou ser bem objetivo. Irmãos, a primeira fase do rei Amazias é marcada pela obediência. E nós vamos aprender isso do verso 1 ao verso 2. Aliás, pela fase da oportunidade, do verso 1 ao verso 2. Depois vem a fase da obediência, ele decide obedecer a Deus. Isso está do verso 3 ao 5. Agora, há um período na vida de Amazias que nós temos que observar e aprender com esse período, que é o período da desobediência. Isso vai do verso 6 até o 25, e então o fim de Amazias, do verso 27 ao 28. Irmãos, fiquem tranquilos, eu não vou passar versículo por versículo, mas a gente vai analisar aqui o contexto. Então vamos lá, meus irmãos, vejam primeiro o tempo da oportunidade. O verso 1 diz que era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos. Ele não era nem muito jovenzinho e também não era velho. Ele tinha uma idade boa para a maturidade, para um rei. Ele tinha uma boa instrução. Era o tempo da oportunidade de Amazias. Mas ele não ficou só 1 ano como o rei que o antecedeu. Mas ele ficou 29 anos governando. Então ele tem experiência suficiente para aproveitar essa oportunidade e fazer aquilo que é correto. Veja que o cronista é muito claro dizendo que ele tinha essa idade e o tempo que ele reinou. Então não foi falta de oportunidade. No verso 2, diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, o que pressupõe que ele entendia o que Deus requeria de um rei. Ele sabia das suas obrigações. Vejam, oportunidade, e agora, dentro da oportunidade, mostrando conhecimento. Algo que se parece muito com a nossa vida. Todos nós vamos ter oportunidades na nossa vida. Aliás, nós temos sempre oportunidades.
E Deus nos dá maturidade, Deus nos dá experiência. As coisas que eu fazia quando eu era menino, eu não as faço mais. Os erros que eu cometi foram oportunidades que Deus me deu para aprender com eles, porque todo erro tem o seu lado pedagógico, tem o seu lado didático. Então, todas as circunstâncias da vida, todas as batalhas que nós enfrentamos, por mais desafiadoras que elas sejam, elas nos proporcionam essa oportunidade para aprender. O rei Amazias tinha não só o legado dos reis anteriores, mas na sua própria vida a oportunidade de aprender. E ele então toma essa oportunidade, e o texto diz que ele faz o que é reto aos olhos do Senhor. Agora, qual o problema de Amazias? O problema de Amazias está nesse registro ainda no verso 2. Por que que ele começa a perder a oportunidade? Porque embora ele faça o que é certo, ele está fazendo o que é certo, como Deus havia ordenado, ele parece não fazer isso com o coração. E é algo tão enfático na vida dele, que o cronista faz questão de registrar e nos ensinar. Fazer o que é certo apenas não é o suficiente, mas nós temos que fazer o que é certo com inteireza de coração, com o coração inteiro. E ele não fez. Porém, não fez com inteireza de coração. Não havia uma disposição interior em fazer aquilo que era certo. E aí está o grande perigo, o nosso coração enganoso. A gente escuta a palavra, nós compreendemos a palavra, nós às vezes tentamos obedecer a palavra, mas sem inteireza de coração não chegamos a lugar nenhum. Amazias teve uma grande oportunidade e no primeiro momento ele obedece a Deus, mesmo com a raiz do problema lá no seu coração, verso 3, sucedeu que sendo rei já confirmado, havia aceitação do povo. Havia uma calmaria entre os súditos e os oficiais. Vocês viram a história que eu narrei de sucessão real? Havia uma turbulência no reinado muito grande. As pessoas ficavam assustadas toda vez que um rei se levantava. Havia uma oposição, haviam lados, haviam interesses, não só no meio do povo, dos súditos, mas dos oficiais. Então, assumir a liderança da nação, tendo uma espécie de coalizão política, fazendo com que os altos oficiais e o povo aceitassem a sua liderança, era um grande desafio. Mas Amazias foi confirmado, ele teve popularidade, ele teve apoio do povo, ele teve a aceitação dos oficiais. É como se fosse um presidente que tivesse popularidade e aprovação da Câmara e do Senado. Olha, todo mundo está com ele. Ele foi confirmado sobre o povo. E ele não deixou de fazer aquilo que talvez fosse uma proposta, se fosse um país democrático, uma proposta de campanha. Diz que ele matou os seus servos que mataram o rei, seu pai, porque naquela época, na monarquia, deveria ficar muito claro que aqueles que haviam desobedecido o rei deveriam ser punidos. E ele matou todos aqueles. Aqui também já mostra que ele não se esqueceu do que haviam feito. Buscando aqui vingança mesmo, literalmente. Aqueles que estavam envolvidos na conspiração para matar o meu pai, esses vão morrer. Só que tem uma coisa, vai morrer eles, os filhos não. Vou obedecer a lei de Moisés, mas não vou deixar de me vingar. Quantas vezes nós pensamos assim, bom, eu quero obedecer a Deus, mas tem uma coisa, quem fez o mal contra mim, aí não dá. Essa pessoa precisa pagar. Quantas vezes nós trazemos esse tipo de sentimento no nosso coração? A hora que eu tiver a oportunidade, eu me vingo. Não tem um ditado popular que diz que vingança é um prato que se come frio? Né? Por quê? Porque leva tempo para comer. Né? Se você coloca comida, a refeição quentinha ali, você demora para comer, ela esfria. Tem gente que tem esse tipo de sentimento. É devagar, não, deixa o tempo passar, que no momento certo eu vou me vingar. E parece que Amazias ele tem esse tipo de disposição. Aqui nós aprendemos uma grande lição, irmãos. Não devemos
alimentar sentimentos de vingança. Até porque Romanos 12, 19 diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. É Deus quem trará juízo. Nós não devemos nos preocupar com esse tipo de atitude. Verso 4: porém não matou os filhos deles, mas fez segundo está escrito na lei. Ele obedecia a lei, mas segundo o seu coração. Ele mantinha os seus planos ocultos. Ele tinha a aparência de obediência, mas não tinha o coração inteiro na vontade de Deus. Verso 5 então diz que Amazias reinou em Judá e os pôs segundo as casas dos pais. Isso aqui para nós mostra que ele determinou capitães sobre os exércitos, ele estabeleceu a hierarquia corretamente, ele fez aquilo que deveria ser feito, diz que ele recrutou soldados aptos para a batalha, ele era um homem de visão militar, ele era um homem de visão de defender a nação, dava segurança bélica para a nação. Diz que ele preparou 300 mil que podiam manejar lança e escudo. Não eram 300 mil homens aleatórios, assim, ó, você... Não, eram pessoas treinadas e capacitadas, pessoas que sabiam manusear a lança e o escudo. Haviam homens que eram tão fortes que ao lançar a lança deles, ela chegava a perfurar o escudo e a couraça de um soldado. Você vê a força física, o treinamento, a habilidade. Eram homens de força belicosa, diz a Bíblia. Eram homens treinados para matar, homens que causavam pânico. Ele tinha 300 mil homens nessa capacidade. Então veja o exército dele como ele era assustador. Agora, quando ele chega no auge do seu governo, ele começa a deixar o tempo da oportunidade e entrar no tempo da desobediência. Aqui é o grande perigo, por causa do seu coração enganoso. E então ele começa a desobedecer a Deus. No verso 6 diz: também de Israel tomou a soldo. Tomar a soldo é pagar um salário, é contratar alguém. Ele contratou pessoas de qualquer posição, filhos de Belial, homens reprovados, homens que estavam preocupados com dinheiro. Bom, se for para ir para a guerra, para matar e ficar com despojo, não eram homens que faziam aquilo porque a nação deveria avançar à medida em que Deus ordenava pelos profetas. Eram homens mercenários. Olha só o que ele começou a fazer. Ele contratou esses homens, 100 mil homens valentes por 100 talentos de prata. Ele pagou. Ó, quando eu for para a guerra, vocês vão comigo. E vocês matem mesmo. Matem os meus inimigos e fiquem com o despojo da guerra. Homens sem compromisso, homens maus, homens carniceiros, homens reprovados por Deus. Por isso que o profeta adverte a Amazias, fala: você não poderia ter feito esse tipo de negociação. Essas pessoas aí, esses descendentes de Israel, eles são reprovados por Deus. Deus não está com eles. Não é dessa forma que você deve fazer. Eles romperam a aliança davídica. Não faça isso, Amazias. Sabe qual foi a preocupação de Amazias? E o dinheiro? E agora? E o dinheiro que eu paguei para eles? E toda a prata que eu dei para eles? Eu não vou ficar com esse prejuízo. Por isso que Deus disse: olha, tem muito mais para dar. Não fique preocupado com esse tipo de coisa. Prendido agora ao poder econômico, ele sente um grande pesar por causa do prejuízo financeiro. Olha só a situação de desobediência. Aí no verso 9, e disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E aí, meu dinheiro, eles não vão devolver. E o profeta então disse: mas tem o Senhor que te dá do que isso. Mesmo sabendo que era certo a fazer, mesmo sabendo que Deus estava reprovando aquela atitude, mesmo sabendo que ele sofreria as consequências daquele ato, ele continua se apegando ao dinheiro. Uma outra lição: devemos tomar muito cuidado com a nossa vida, porque nós planejamos a nossa vida, nós temos metas, e não há praticamente um planejamento que não envolva finanças, não é verdade? Agora, nós não podemos colocar o nosso coração nos recursos.
Às vezes nós vamos tomar prejuízo. Às vezes, para obedecer a Deus, tem que abrir mão de certas coisas. Não há como compactuar a fé verdadeira e um esquema ilícito, por exemplo, para ganhar dinheiro. Deus não vai fazer parte disso. Eu vou na igreja, eu dou o meu dízimo, só que meu dinheiro ele vem de uma forma ilegal. Ou eu aplico meu dinheiro em coisas erradas, ilegais, ilícitas. Não, irmãos. E o nosso coração também não pode ficar no dinheiro. Porque a vida financeira é muito frágil. Às vezes você investe no negócio e dá certo. Às vezes você ganha mais dinheiro do que você esperava. Ou às vezes você aprende a viver dentro da sua realidade. Tem pessoas que não têm um salário muito alto, aliás, não têm um salário alto, e vivem em paz, são tranquilas, são bem equilibradas. Tem pessoas que ganham muito mais e vivem atribulados, porque não sabem administrar os recursos que têm. Existem pessoas que falta às vezes aquilo que é necessário, mas são pessoas felizes, realizadas e prósperas, porque a prosperidade tem a ver com essa satisfação em Deus. E existem pessoas ricas e infelizes e miseráveis, porque não aprenderam a verdadeira satisfação. Amazias está apegado aos recursos financeiros. Eu não vou ficar com esse prejuízo. Eu não vou tomar esse balão econômico aqui, eu não vou fazer isso. E aí as consequências do coração enganoso começam a surgir. Verso 10. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, que é a maior tribo em Judá, para que fossem ao seu lugar. Por isso se acendeu a sua ira contra Judá e voltaram para suas casas ardendo em ira. Quando ele foi repreendido, ele então falou assim, olha, vocês vão ter que voltar, porque Deus não está aprovando isso. O profeta veio me falar que não deveria ter chamado vocês. Qual foi o resultado? Esses 100.000 homens ficaram ardendo em ira. Ora, você fez um acordo conosco, e nós vamos sim para a peleja. Ele falou, não, é necessário que vocês voltem. O resultado foi que quando eles voltaram, eles então começaram a saquear as próprias cidades de Judá. Ele começou a sofrer as consequências do ódio desses mercenários, desses homens malignos, porque foram dispensados da guerra, porque não foram aceitados, eles não foram aceitos como soldados de Judá. E aí o verso 13, olha só a consequência que surgiu. Porém, os homens das tropas que Amazia despedira, para que não fossem com ele à peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e feriram deles 3.000 e saquearam um grande despojo. Olha as consequências. A importância de um líder é tão grande, ao ponto de que 3.000 pessoas foram vítimas do ódio daqueles mercenários. Bom, se o rei então não nos quer mais, então nós vamos pegar o despojo do reinado dele. E eles começaram a saquear as cidades, matando as pessoas, mulheres, crianças, pessoas indefesas. Cidades inteiras foram saqueadas, roubadas. Olha o grande prejuízo econômico, não só o que ele pagou. E o resultado, o povo começou a se decepcionar com a liderança de Amazias. Muita gente começou a morrer, começaram a perder recursos. A crise econômica. Amazias se sente na liberdade e na autonomia de começar um estilo espiritual diferente, um estilo de adoração diferente. Amazias decide então abandonar a adoração somente a Deus. Ele toma os deuses dos amonitas e começa a prestar culto a esses deuses e a queimar incenso a eles. É assim que o nosso coração faz. Quando nós não servimos a Deus com interesse, é uma questão de tempo para nós nos tornarmos idólatras. É uma questão de tempo. O nosso coração nunca fica vazio. O nosso coração sempre tem algo colocado sobre um altar. O nosso coração está sempre centrado em algum tipo de adoração. Se ele não for inteiramente para Deus, ele se torna o altar de uma idolatria, de um Deus estranho. Seja o que for. Eu acho que o mais perigoso deles é o dinheiro. A falsa segurança que o dinheiro nos proporciona,
Para outros, a fama, o status, o desejo do reconhecimento, a preocupação com a imagem. Há muitas pessoas muito mais preocupadas com a imagem que ele tem na comunidade ou na sociedade do que com o que ele é de fato diante de Deus. Às vezes nós nos preocupamos mais com o que o outro acha de mim do que com o que Deus sabe que eu sou. Isso também é uma forma de idolatria, porque aí nós começamos a buscar uma imagem que se sustenta com o reconhecimento, com a admiração, com os elogios, com o que as pessoas vão perceber a respeito de nós, quando na verdade nós deveríamos ter um coração voltado para Deus, um coração inteiramente dedicado a Deus. Porque às vezes nós vamos enfrentar dificuldades. Às vezes a nossa imagem pode ficar um pouco arranhada por causa de um erro que nós cometemos, por causa de um pecado. Mas quando há arrependimento, confissão, ainda que os outros não nos vejam com os mesmos olhos, o importante é que Deus sabe que houve arrependimento verdadeiro. Quando isso não acontece, quando o pecado é oculto, Deus não nos vê como pessoas com coração íntegro, mas os outros ainda nos veem como alguém intocável, irreparável. E às vezes, por conta dessa preocupação com o que o outro vai achar de mim, nós nos esquecemos que o que mais importa na vida cristã é a inteireza de coração. Viver para Deus, amar a Deus, servir a Deus, de maneira sincera, de maneira verdadeira. E aí Amazias incorre nesse erro. Ele desprezou a palavra de Deus, achou que Deus estava com ele ainda porque ele estava vencendo algumas batalhas, começou a flertar com a idolatria, sentiu-se autossuficiente, agora ele poderia fazer as coisas do jeito dele, criou suas próprias regras, ao invés de aprender com o legado dos reis anteriores, e ele deu início a um processo que vai culminar na sua própria ruína. Por quê? Porque ele despreza a palavra do profeta, ele despreza a palavra de Deus. Quando nós começamos a desprezar a palavra de Deus, quando nós não reverenciamos a palavra de Deus e achamos, não, eu posso fazer assim, mesmo que a palavra diz que eu não posso, aí começa a nossa ruína. Sem obediência à palavra de Deus, irmãos, nós não vamos chegar a lugar algum, a não ser a ruína, a destruição da nossa própria vida. Verso 16, e sucedeu que, falando ele ao rei, este lhe disse, puseram-te por conselheiro do rei? Olha o que ele fala para o profeta, olha que ousadia. É como se alguém ouvindo a pregação da palavra falasse, mas e quem é a palavra de Deus para me dar algum tipo de orientação? É ela minha conselheira? Cala-te, cala-te, porque haveria de ser ferido. Então parou o profeta e ele disse, bem vejo eu que Deus já deliberou te destruir, porquanto fizeste isso e não destes ouvido ao meu conselho. Quando uma pessoa se insurge contra a palavra e diz assim, para de pregar, para de falar a verdade. Quem diz que eu tenho que seguir a palavra? Quando eu ouço a palavra e não aplico ela no meu coração, quando eu começo a rejeitá-la, pode haver aí indícios de que Deus já deliberou a nossa própria rejeição. O profeta diz isso. O profeta falou para o rei, falou assim, pelo que eu estou percebendo, Deus já decidiu rejeitar você. Então, se você já não ouve mais a palavra, se você não aceita, se isso não te incomoda mais, então é provável que Deus já tenha deliberado te destruir. Deus vai destronar você. Quando as pessoas começam a resistir à palavra e a rejeitá-la com muita frequência, de maneira repentina, repetidas vezes, essas pessoas tendem a ser rejeitadas também. O ímpio é rejeitado. Porque, irmão, crer na palavra de Deus é uma ação do próprio Deus no nosso coração. Por isso, se você está ouvindo a palavra de Deus, a acolha com fé. Amazias provocou a ira de Deus. O seu juízo com certeza viria em consequência às suas ações. Por essa razão que o cronista, já no início, ele usou a expressão, dizendo assim que Amazias obedeceu a Deus, mas não com inteireza de coração. Não com coração sincero. Por quê?
Porque Deus disciplina quem Ele ama. Tem um provérbio que diz assim, Provérbios 13, 24. Se recusares disciplinar o teu filho, dás provas de que não o amas devidamente. Porque se o amasses, saberias castigá-lo sempre que é preciso. No pensamento moderno, o pai e a mãe não podem disciplinar os filhos, né? Tem pai e mãe que não toca, não, porque é meu bebezinho, meu filhinho. Só que não disciplinar os filhos quando eles erram é sinal de que você não ama seus filhos. Quando um pai e uma mãe vê os filhos fazendo coisas erradas, que desobedecem a Deus e são coniventes com a situação, eles estão dizendo para o filho, eu não te amo. Porque eu estou estimulando você a desobedecer a Deus e a ter a sua própria ruína lá na frente. Então, advertir os filhos, castigar os filhos no sentido de dar a eles as consequências dos seus erros, é um sinal de amor. A disciplina é uma expressão de amor e afeto. E Deus está chamando a atenção de Amazias. E Deus chama a nossa atenção, porque essa é a palavra de Deus para nós hoje. Se nós estamos fazendo coisas erradas, Deus está nos chamando a desistir de fazer isso. Como Ele chamou Amazias, né? A desistir da guerra, porque Ele vai desafiar depois o rei Jeoás. Ele se acha, ele diz, não, eu vou agora desafiar um rei, e eu vou para a batalha, e Deus está dizendo, Amazias, para. E ele continua insistindo em fazer aquilo que é errado. Por isso que no verso 17, quando ele está no auge da sua arrogância, ele desafia o rei de Israel, que é Jeoás, ele diz assim, vem, vejamos-nos face a face. Isso aqui não é um convite para um café da tarde. Ele não está chamando o rei assim, ó, vem aqui no meu palácio para a gente prosear, para nós batermos um papo. Não é isso. Ele está chamando o rei para uma batalha. Vamos nos enfrentar, vamos colocar os nossos exércitos em campo de batalha. E Deus não estava favorável a isso. A resposta de Jeoás foi, no verso 18, mandou dizer a Amazias, rei de Judá, o cardo que estava no Líbano, mandou dizer ao cedro que estava no Líbano, dá tua filha por mulher a meu filho, porém os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram. Jeoás usa uma analogia, que uma comparação. O cardo era uma espécie de planta considerada uma praga. E ele está dizendo que Amazias é essa praga. O cedro, que é uma árvore majestosa, é Jeoás. E os animais que vão pisar o cardo é a própria guerra, são os soldados. Ele está dizendo assim, olha, se você insistir com isso, vai ser um massacre. Para com isso. E aquele homem orgulhoso, arrogante, com o coração cheio de engano, ele falou assim, não, eu quero essa batalha. Eu quero essa batalha. Quando as pessoas insistem em resistir à palavra de Deus, elas vão insistindo na prática do pecado. Quantos que nós conhecemos que era visível a sua ruína? Quantos que ouviam a palavra de Deus repetidas vezes? E eles falavam, para de fazer isso. Para de insistir nesse erro. Sai desse relacionamento. Para com essa prática. Abandona esse vício. Para com esse comportamento. Assume uma postura. Faz o que é certo. Obedece a Deus. Ouça a palavra de Deus. Tenha organização na sua vida. Para com isso. Quanto tempo? E a gente está vendo a ruína da pessoa. E quantos já desembocaram nessa ruína? Já morreram espiritualmente. Já morreram espiritualmente. É o que o apóstolo Paulo fala sobre a questão da ceia. A pessoa não obedece a Deus, não faz o discernimento correto do corpo de Cristo e insiste na prática do sacramento. Ele diz assim, por por essa desobediência, por causa dessa rebelião contra Deus, essas atitudes insanas, e vocês ainda insistindo, achando que, porque os outros estão vendo que vocês são santos, por isso que há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que já morreram espiritualmente. Tem muitas pessoas assim, irmãos, que ainda insistem na religião, mas já são mortos espiritualmente. E Deus advertiu a Amazias, ele não poderia ter feito o que ele fez. Do verso 22 ao 24.
E Judá foi ferido diante de Israel. E fugiu cada um para a sua tenda. Olha a situação constrangedora. E Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Jeoacás, em Bet-Semes, e o trouxe a Jerusalém, derrubou o muro de Jerusalém, o que representava a segurança da cidade. Ora, aquele homem que tinha prestígio, popularidade, agora é visto como um prisioneiro, como um derrotado, e a destruição da cidade. Desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Imagina a miséria, a fome, a situação de calamidade. Também tomou todo o ouro, olha a pobreza, toda a prata e todos os utensílios que estavam na casa de Deus com Obed-edom. Tudo aquilo que representava a espiritualidade do povo, a liturgia que eles praticavam no culto, era necessário os utensílios, e tomou tudo, tudo, acabou, arrasou com Judá. E os tesouros da casa do rei, acabou. O produto interno bruto, roubou todo o dinheiro, todo o recurso que tinha, e ainda levou o povo como refém e voltou para Samaria. O orgulho de Amazias fez todo o Judá sofrer. Todo o povo colheu as consequências. E aí vem o último estágio, o tempo. O tempo da oportunidade foi, o tempo da obediência foi, o tempo da desobediência também foi. Chega o tempo do fim. Assim é o ciclo da vida. Quantos têm a oportunidade, às vezes até aproveitam, alguns têm o tempo da obediência. Nós temos várias pessoas que passaram pela igreja. Eu falo isso do período em que eu estou pastoreando. Pessoas que vinham, que fizeram discipulado, que desceram as águas, que fizeram profissão de fé, que tomaram ceia, mas que simplesmente viraram as costas, como se tudo aquilo que haviam dito diante da igreja, diante de Deus, de nada valesse. Quantos pais que apresentaram filhos, que fizeram também um compromisso público de instruir, de orientar, mas depois também não honraram. Vejam, irmãos, quantas pessoas que começam obedecendo e depois entram no campo da desobediência e se acostumam, abandonam vida de oração, abandonam as práticas que são orientadas pelas Escrituras, como congregar. Não querem mais aprender a palavra de Deus, não têm mais comunhão com a igreja, não se santificam mais e insistem na desobediência. Só que a insistência vem a rejeição de Deus e o coração endurece. E aí, depois dessa terceira etapa, vem a quarta e última, que é o fim. Aí não há mais tempo para nada. E muitos, infelizmente, morrem assim. E o tempo do fim de Amazias está do verso 27 ao 28. E desde o tempo em que Amazias se desviou do Senhor, olha só o que o cronista diz. Desde o tempo em que ele se desviou, em que ele abandonou aquilo que Deus havia orientado para ele. Conspiraram contra ele em Jerusalém, porém ele fugiu para Laquis, mas perseguiram-no até Laquis e o mataram ali. E o trouxeram-no sobre cavalos e sepultaram-no com seus pais na cidade de Judá. Eu lembro que na época de mocidade, tinha um jovem, ele se converteu, batizou e a gente, naquela época a igreja tinha bastante atividade, né? Tinha jogral, tinha teatro, tinha os retiros, a igreja se movimentava com muitas atividades, tinha culto sábado, domingo, dia de semana, era uma coisa bem bacana, assim, a igreja era bem agitada. E eu lembro que aquele jovem começou a dar sinais de que já não tinha muito interesse pela igreja. E ele começou a se afastar e a mocidade sempre chamando a atenção dele, fulano, não abandona a igreja, você está faltando dos cultos, você está usando uma linguagem que não tinha antes, o seu jeito está mostrando que você tem andado na companhia de ímpios, toma muito cuidado. E ele comprou uma moto, chegou todo, cheio de coisa na igreja e tal, e agora andando de moto para lá e para cá, e corria com aquela moto e se exibia com aquela moto. Até o dia que a gente recebeu a notícia que ele bateu contra um poste, se perdeu numa curva e morreu. Acabou. Tão curta a vida. Por um momento de desobediência, insistindo na prática, abandonou a comunidade, foi viver no mundo, achou que ia viver para sempre assim, né? Quantos que pensam, eu vou aproveitar a vida,
vou fazer aquilo que está no meu coração, vou realizar os meus desejos. Outros que não obedecem a Deus, embora estejam presentes na comunidade, mas não obedecem a Deus. A Deus nunca me puniu mesmo. Talvez Deus já tenha até rejeitado. O profeta chama a atenção de Amazias. Quando Amazias disse assim, não, quem você pensa que é? Quem te colocou como conselheiro sobre a minha vida? É como se estivesse dizendo assim, por que você vem me trazer a palavra de Deus? Quem colocou na sua cabeça que eu vou obedecer o que você está pregando aí? Aí o profeta diz assim, pelo que eu vejo, Deus já endureceu o seu coração. Nós temos que tomar muito cuidado e lembrar daqueles que às vezes agem como Amazias. Portanto, meus irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte, nós temos bons e maus exemplos. Amazias, ele tinha exemplo de reis bons, piedosos, que serviram a Deus, que restabeleceram o culto em Israel, ou em Judá, mas ele também tinha o exemplo de reis maus, que deixaram um péssimo legado. Cabia a ele tomar a decisão, se ele obedeceria ou não a Deus. Assim também, nós temos exemplo de muitas pessoas que foram fiéis, tementes, tantos personagens das Escrituras, quanto irmãos nossos também. Alguns que estão entre nós e outros que já partiram para o Senhor. De exemplo de vida cristã, de gente que amou a Deus, de gente que era um bom testemunho de Cristo no mundo. Pessoas que nós podemos nos espelhar e seguir os seus passos. Mas também há péssimos exemplos. Qual o exemplo que nós vamos seguir? Qual o exemplo que você tem seguido? Qual o legado que você pretende deixar? Será que quando você morrer, você será lembrado como aquele rei que diz assim, e foi sem deixar saudades? Ou será que a igreja vai sempre lembrar de você como um testemunho de alguém que amava a Deus e vai sentir saudades? O que é que nós estamos fazendo com a nossa oportunidade de vida? Como é que nós estamos aplicando o nosso tempo, a nossa saúde, os nossos recursos? Será que a nossa vida é significativa? Ela tem algum peso na comunidade, na nossa família, na nossa sociedade? Como eu tenho vivido? Como eu tenho aproveitado essa oportunidade de Deus? Às vezes, nós vivemos em função de nós mesmos. Só pensando na nossa própria vida, no nosso próprio umbigo, na nossa própria vontade. Quando nós deveríamos aproveitar cada uma das oportunidades, de sentir empatia e participar da vida dos nossos irmãos. Às vezes nós podemos ajudar, cooperar, trabalhar na edificação de alguém e nós cruzamos os braços. Quantas vezes nós ouvimos sobre demandas e necessidades das quais nós podemos sim participar, ajudar e cooperar. E nós ficamos como espectadores assistindo os outros fazerem e a nossa vida indo embora sem fazer nada de relevante, nada de significativo. Por quê? Porque nós estamos viciados no nosso ritmo de vida. É só aquilo todo dia, do mesmo jeito, da mesma forma, nada muda, nada se acrescenta. Nós precisamos exercitar mais a vida de oração, romper um pouco as barreiras. Está certo que a nossa vida é corrida, mas orar 5 minutos todo dia, a vida inteira, aí também é sinal de que não houve nenhum esforço. Nunca conseguia fazer uma coisa diferente. Há pessoas que nunca leram a Bíblia toda. E eu estou falando de gente com anos de conversão, anos e anos na igreja. Pais, nós precisamos nos esforçar para instruir os nossos filhos. Senão, nós vamos perdê-los. Eu conheço muitos pais, muitos irmãos, não só da nossa comunidade, nós sabemos que há irmãos aqui que sofrem com isso, mas em geral, pastores também, que perderam os filhos. Porque os filhos chega uma hora que eles tomam decisões próprias. Quando é pequenininho a gente leva, senta do nosso lado, obedece, mas daqui a pouco eles mudam, eles começam a formar suas opiniões, vão para as escolas, ouvem a palavra de professores militantes, formam seus conceitos ideológicos, seus valores, começam a questionar, aí não tem um exemplo dentro de casa, pode esquecer. E às vezes as famílias sofrem, casamento sofre,
né? Ontem nós falamos sobre o papel do marido e da mulher. Nós temos que fazer aquilo que temos que fazer. Nós temos a obrigação de fazer. Não há outro caminho, não há outro jeito. É com sacrifício mesmo, é com força de vontade, é com humilhação. É negando-se a si mesmo, é se sujeitando ao que Deus ordena na sua palavra. A vida cristã não é fácil, não é fácil. Não há nenhum glamour, né? Às vezes a gente pensa assim, ser crente, aquele negócio tão lindo, mar de rosas, tudo perfeito, harmonioso. A vida cristã, irmãos, tem a ver com martírio, tem a ver com testemunho. O Kyriakos, o bem-aventurado que sofre por amor a Cristo, o bem-aventurado que é perseguido por amor a Cristo, o bem-aventurado que é injuriado por amor a Cristo. É isso que é a vida cristã. Viver para Deus requer de nós bastante esforço. Nós não devemos justificar os nossos erros apontando erros de outras pessoas. Tem muita gente que faz isso. Eu sou assim porque fulano... Todo mundo erra. Pastor erra, líder do ministério erra, mas quando as pessoas forem julgadas, elas não serão julgadas pelos erros dos outros. Nós seremos julgados pelos nossos erros. Então esse negócio de transferir culpa, porque se não fosse fulano, se não fosse... Não, Deus, Ele diz, eu conheço as tuas obras. Ele não olha para nós e diz assim, eu vejo as obras dos outros e por isso você sofre. Ele diz, eu conheço você e nós temos que obedecê-lo. E cuidar para que o nosso coração enganoso não nos mantenha numa prisão. Às vezes o coração cria essa prisão e nós ficamos tão encarcerados que a gente não consegue sair dessas grades, não consegue viver fora daquilo que a gente propõe como estrutura de realidade. Não, a vida é assim, e a gente só vai enxergando isso. Não consegue enxergar nada além dessa visão do próprio coração, porque não permite que a palavra de Deus ganhe esse espaço. E é através da instrução, é através da palavra de Deus que nós vamos conseguir vencer o engano do nosso coração e glorificar a Deus através da nossa vida. Vamos orar, meus irmãos, pedir ao Senhor que nos ajude, pedir ao Senhor que nos fortaleça, para que nós consigamos viver de maneira que Ele seja exaltado, seja engrandecido através das nossas ações. Querido Deus, mais uma vez, Senhor, nós estamos diante da Tua presença e nessa manhã em particular, meditando sobre a vida do rei Amazias. Ó Deus, nós sabemos o quanto é necessário nós melhorarmos o nosso proceder, as nossas atitudes, a nossa vida de uma maneira geral. Nós sabemos que é possível fazer muito mais do que aquilo que temos feito. Às vezes nós somos ociosos, às vezes nós somos indolentes, às vezes nós somos preguiçosos, não assumindo o nosso papel, não aplicando o esforço necessário, a vontade necessária para que o Senhor seja glorificado através da nossa vida e das nossas ações. Mas essa manhã nós queremos nos retratar, pedindo perdão ao Senhor e assumindo, ó Deus, esse compromisso de que nós vamos ter uma vida espiritual mais dedicada, ter um testemunho mais aplicado àquilo que o Senhor quer de nós e que vamos cuidar da nossa família como o Senhor nos ensina, como o Senhor exige. Pai amado, que a Tua graça esteja sobre nós e que Teu Espírito Santo nos capacite para tal. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.